Onde está a felicidade? O que que é felicidade para você? Ela está em algum lugar, em alguém? Você já parou para pensar? Se você ainda não se sente feliz, aonde está essa felicidade? Onde você tem que ir para encontrar essa felicidade? A análise de hoje é sobre o filme Em Busca da Felicidade. Um filme muito famoso que todo mundo já deve ter visto e que fala de um homem que está no fundo do poço em busca da felicidade, que não desiste de encontrar a felicidade. Por que será que ele não desiste? Porque dá tudo errado com ele nessa vida, né? Essa vida dele dá tudo errado. Ele vai no fundo do poço mesmo. Mas acontecem coisas que sempre fazem com que ele não desista. Vamos conversar sobre isso. Como é que o filme começa? Vamos tentar fazer uma análise sistêmica da situação aqui, tá? Dessa história. O filme começa com ele falando sobre ele e o pai dele, que ele só conheceu o pai dele com 15 anos e que por causa disso ele nunca ia abandonar o filho. Então já começa o filme com essa ideia de que ele quer ter um filho e que esse filho, ele sempre quis ter um filho e que esse filho ia ficar sempre com ele. Então, começam as primeiras cenas do filme são ele com o filho, ele ensinando coisas, ele conversando com esse filho. E essa vivência para ele, dele com o filho, era muito importante. Ele queria passar adiante algo que ele não recebeu. E o que ele não recebeu? Quando você não tem a figura masculina na sua vida, a criança não tem uma figura masculina no início da vida, é muito mais difícil essa criança desenvolver resiliência, paciência, persistência, coragem, vontade de assumir riscos, vontade de pagar o preço para conquistar o seu sucesso. Ah, Carla, mas as mães também ensinam sobre isso? Sim, algumas, né? Mas o papel do feminino na nossa vida, o papel da mãe na nossa vida é nos ensinar sobre amor. Como a gente se ama, o que é auto-amor e como amar o outro. É basicamente isso que a gente aprende com a mãe. E com o pai, a gente aprende essa outra coisa que tem a ver com ir para a vida, ir para o sucesso. Bom, ele falou que ele não teve isso. E aí, como que começa o filme? Ele fracassado, com um aluguel atrasado, sem dinheiro para nada, carregando um aparelho, um equipamento que ninguém quer comprar. Então, a gente vê que é uma pessoa que é um sonhador. Ele queria muito conquistar alguma coisa, mas ele não tinha as ferramentas que o masculino dá pra gente, né? Ele ficava muito no mundo dos sonhos, então ele era crédulo, ele se deixava levar pelo outro, pela opinião do outro, ele acreditava sempre que o outro não ia passar ele para trás. Então era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade com o seu eu, né? Uma característica aí dele já é essa que a gente nota, que ele tinha dificuldade de o que que eu sou, o que que eu acredito que eu sou, para que ninguém me diga que eu sou diferente ou que eu tenho que fazer algo diferente. Então ele tinha essa dificuldade com a mulher dele, ele ficava insistindo com ela nesses sonhos e ela já não aguentava mais essa situação. Ele tinha dificuldades sobre o eu, quando ele estava muito nervoso, tentando resolver um problema, muitas vezes ele confiava nas pessoas, ele agia de uma forma que, passando para as pessoas uma imagem de segurança, quando na verdade ele não estava seguro, ele estava muito nervoso, muito ansioso. A gente vê ele em momentos em que ele está muito seguro de si, tentando conquistar as coisas dele, em outros momentos em que ele perdia completamente o controle, quando vinha um inesperado, quando vinha surpresa, ele perdia completamente o controle, tomava decisões totalmente ruins para ele, que não davam em nada e ele sempre se prejudicava. Era isso que ia tirando dele toda a capacidade de sucesso, tentando vender. Então, quem ofereceu aquilo para ele vender
sabia que aquilo não tinha muita utilidade, que era caro demais, e conseguiu convencer ele de que ele ia ter um lucro maravilhoso. Então ali a gente já vê a primeira situação que mostra que ele não tinha muita segurança de quem ele era, de como ele poderia conseguir as coisas. Se lembra que eu falei que com a figura masculina a gente aprende a ter persistência e paciência. Ele não tinha muita paciência. Ele queria que as coisas acontecessem em saltos. E a prosperidade, ela não acontece em saltos, ela acontece no dia a dia, em você tomando decisões acertadas cada dia para você chegar no seu objetivo final. E o objetivo final dele, o que que era? Ele sabia mais ou menos que ele era bom com pessoas e bom com números, então ele tentava ser vendedor, mas ele não conseguia ter essa visão de quanto tempo levaria para ele ter condições de sustentar a família e o que seria melhor ele vender ou não. Ele se deixava levar muito pela ideia fantasiosa de sucesso rápido, de sucesso estrondoso. Tem um momento que a mulher dele tá muito desgastada e ela brinca com ele e fala assim, ela faz uma ironia, você não quer ser astronauta, não? Porque você, né, pelo que ela falou, ele já tinha dito que seria várias coisas. Ele sempre falava que ia ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas ele nunca dava uma solução real para aquela família, né? Para ter o sustento daquela família. Então, a gente vê uma pessoa que era boa com números, boa de se relacionar, tinha facilidade para falar, tinha um raciocínio verbal muito bom, falava muito bem. Quando abria a boca, mesmo que tivesse todo sujo de tinta, todo mal vestido, quando ele abria a boca, as pessoas paravam para prestar atenção no que ele falava. Então, isso era uma coisa dele importante, mas ao mesmo tempo ele era muito sonhador, ele idealizava que essa facilidade verbal dele ia levar ele para um outro patamar de prosperidade muito facilmente, e ele estava vendo que nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. E ele não conseguia sair do sonho, que era vender aquilo ali. Um belo dia, quando ele se vê diante de um prédio em que as pessoas estão saindo assim, conversando, sorrindo, e um homem passa por ele e entra num carrão, ele olha e fala assim, ou tá saindo de um carrão, né? Eu acho que ele estava saindo do carro. Como que você consegue isso? Me fala, o que que você faz para você ter esse carro? E aí ele fala, olha, eu trabalho aqui, você tem que ser corretor de ações. Aí ele fala, agora eu vou fazer isso. A felicidade está aqui. Então a felicidade antes estava naqueles equipamentos. Agora a felicidade estava nesse lugar aí. O que que isso a gente entende no filme? Que ele, por não ter um propósito de vida claro para ele não sabia ainda o que ele queria. Ele achava que uma hora estava aqui, outra hora estava ali. E a esposa dele falava sobre isso, né? Você sempre fala que vai ficar tudo bem, mas não fica. Por quê? Porque quando você não tem um propósito, quando você não sabe de verdade aonde você quer chegar, as coisas vão tirando você do caminho. Tanto as coisas positivas, são oportunidades, que podem te afastar mais ainda do teu objetivo final, quanto as coisas negativas, que são as adversidades. Por quê? Porque você faz escolhas ruins achando que aquilo ali vai ser a sua felicidade, porque você não tem um plano concreto. Então, aquela escolha ruim, daqui a pouco as consequências vêm e você dá 2 passos, 3 passos para trás, que era o que acontecia com ele. As coisas foram ficando tão complicadas e toda vez que vinha um imprevisto, ele se atrapalhava, ele ficava nervoso, ele ficava ansioso, ele ficava querendo passar uma imagem que ele não tinha, e aí ele se prejudicava. Então, outra característica dele é essa questão da identidade,
quem sou eu, o que eu tenho capacidade de fazer. Para ele, a capacidade dele ia muito além daquilo que ele realmente conseguia fazer. E ele tinha que fazer um esforço enorme para conquistar, mas alguma coisa dentro dele dizia que ele era especial e que ele precisava tentar mais. Então era isso que ele fazia. Ele continuava tentando, tentando, ele não desistia. Então, das principais características de personalidade dele, a resiliência era a maior de todas, que é a nossa capacidade de, diante de uma dificuldade, a nossa capacidade de ficar ali até aquela situação se resolver. Lembra dele com o cubo mágico? Então, ele fica ali, hiperfoco naquilo ali. Aí ele resolveu consertar o último equipamento que ele tinha para vender. Ele resolveu consertar, porque ele não tinha mais dinheiro nenhum. Por que ele não tinha dinheiro nenhum depois de ter vendido todos os equipamentos? Porque ele não pagava seus impostos, escolhas erradas, e aí um belo dia o governo entrou na conta dele e pegou todo o dinheiro que ele tinha. Tinha dinheiro tipo para 3, 4 meses de sobrevivência, ficou com zero dinheiro. Então, você vê que quando a gente não tem um plano, quando a gente não tem metas claras e definidas para nós, e quando a gente não tem paciência para esperar o tempo certo das coisas acontecerem, a gente acaba andando para trás. Então foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu o lugar de morar, ele foi morar na rua, ele tinha que dormir em abrigos com o filho, porque ele não tinha mais dinheiro nenhum por causa das escolhas e dos sonhos que ele tinha. De onde que vem essa coisa de não desistir? Essa característica dele de não desistir. Muito mais de uma crença de que algo de bom ia acontecer do que do que a realidade estava mostrando para ele. Se ele fosse se prender só na realidade que ele estava vivendo, ele não tentava mais nada. Mas todos os dias ele levantava e tentava mais, tentava mais, tentava mais. Da onde vem essa crença de que algo de bom vai acontecer? Que tem coisas boas no mundo para você ir lá e tomar para você. Que você merece a prosperidade, o sucesso, o dinheiro que você está buscando. Isso vem da relação com a mãe. A gente vai para a vida com essa sensação de que a vida vai corresponder com coisas boas. Então, dali é que vinha a persistência dele em não desistir de continuar ali buscando aquele sonho de felicidade. Quando o filme termina com ele conseguindo finalmente um emprego, e aí é o momento que ele fala assim: agora é o momento que eu chamo de felicidade. É um momento de conquista, né? Quando você conquista alguma coisa, você tem essa sensação de que de completude, de realização, de felicidade. E agora eu quero te perguntar de novo, né? Onde está a sua felicidade? É nas coisas que você realiza? É nas relações que você tem? É nas coisas que você possui? Onde você acha que está a sua felicidade? Quando você sabe aonde está a sua felicidade, você cultiva aquilo, você protege aquilo, você vivencia aquilo mais e mais e mais e mais, porque aquilo te traz felicidade. É nessa hora que você vê que você está vivendo um propósito para sua vida. No caso do personagem, ele tinha muita dificuldade para lidar com imprevistos, com problemas, com coisas que não tinham a ver com a prosperidade. É a parte do sonho que é onde você, se você levar bem a sério tudo que você está fazendo, você não, você mostra para a vida que você está disposto a pagar o preço que for necessário. Ele, em alguns momentos, ele não levava muito a sério. Por exemplo, ele não pagava aluguel. Ele não conseguiu meios para
realmente poder pagar o aluguel, então ele acabou sendo despejado, ele não pagava os impostos, então todo o dinheiro que ele tinha na conta foi confiscado. Então tinha momentos em que ele não levava muito a sério. Ele achava que ele podia sonhar mais, ganhar mais e depois voltar lá e viver a vida. Então, qual é a lição que a gente tira dessa história? Sim, prosperar é muito difícil. Você precisa ter resiliência, a mesma resiliência do personagem, mas é muito importante levar a sério a vida. O dinheiro que você tem que ser levado a sério, ele tem que ser usado mesmo para você cumprir seus compromissos. Você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que levar a sério, porque quando você leva a sério o dinheiro, a vida e o momento de prosperidade que você está, você não volta, você só avança. E no caso dele, a gente vê que ele retrocedeu para depois ele conseguir avançar de novo. O aprendizado é esse, sobre as características que vão ajudar ou não vão te ajudar no teu processo de desenvolvimento, de busca por sucesso, felicidade, prosperidade. Quando você vê que suas características estão te puxando para baixo, por exemplo, não levar a sério a vida, né? Ah, depois eu faço, depois eu pago, depois eu me dedico àquilo, agora não, depois, né? Depois, quando você estiver quase alcançando aquilo que você deseja, pode ser que aquilo que você deixou de fazer te puxe novamente. Olha, volta aqui e resolve isso, senão você não vai conseguir. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um relacionamento, às vezes é a relação com o dinheiro mesmo. Então, a felicidade, ela envolve vários fatores e ela pede pra gente, a vida pede pra gente seriedade o tempo todo. Esse é o aprendizado dessa história que eu queria que vocês guardassem. Se você já identificou onde é que está a sua felicidade, você agora tem que ter persistência, resiliência, paciência e também muita seriedade. Seriedade com o que você faz, seriedade com o que você faz com o dinheiro que você consegue, para que você não perca tudo aquilo e tenha que recomeçar como o personagem do filme. Pelo que a gente sabe, né, é uma história real, então depois que acaba essa situação toda terrível que ele passa no filme, de escassez, de muita escassez, ele fica muito, muito, muito rico e ele é rico até hoje e ele aprendeu, né? Ele aprendeu o que tinha que aprender para não cometer os mesmos erros outra vez e ter que andar para trás. Então essa era a análise, era essa visão que eu queria trazer para vocês do filme, o papel da mãe, o papel do pai, né? O que ele queria passar para o filho, quais eram as dificuldades que ele tinha em ter sucesso e depois que ele conquistou o que ele chamava de felicidade, ele conseguiu manter uma evolução daquilo com certeza tendo aprendido as suas lições. Então, agora eu deixo com você aí essa ideia de que para ser feliz é preciso ter um plano. Senta, pega um papel, um caderno, uma caneta e começa a traçar o seu plano. Se você ainda não tem um, começa a traçar o seu plano. E depois que você traça o plano, o que que faz? Qual é o próximo passo? Começar a tomar decisões e avaliar cada decisão que você toma para ver se está indo na direção do teu sonho, se tá te ajudando ou te atrapalhando a alcançar esse sonho. E assim, um dia de cada vez, você chega lá com certeza. Com certeza. Até o próximo vídeo.